Irmãos, quem sabe de onde vem isso aqui? Eu imagino que Caleb e Josué, quando entraram na terra, enviados por Moisés para espiar, eles saíram com um cacho de uva muito maior que esse. Quem conhece Jericó hoje, sabe que ao olhar para aquele tipo de terreno, a terra precisa ter algo muito especial para dar frutos bons, né? Mas nem sempre os frutos saem desta forma, porque as árvores estão cansadas, as árvores estão maltratadas. Jesus utiliza a árvore para muitos exemplos, inclusive quando ele diz lá em Apocalipse que as folhas da árvore da vida servirão para nos curar a alma, né? Ou seja, que mesmo quando nós formos arrebatados, seremos arrebatados em espírito e alma, o corpo fica, né? Mas muitos ainda vão subir com muitas feridas abertas, e elas serão curadas ao comerem das folhas da árvore da vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e, enquanto o grupo de louvor vai entoar este louvor tão magnífico, que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você ao cheio das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá ao cheio das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você ao cheio das águas brotará, como planta nova
Hoje uma pergunta me foi feita, creio que pelo Espírito de Deus, né? Ele me perguntava no coração o seguinte: quanto suporta uma árvore ser apedrejada ou ter os seus galhos cortados? Pensa em você como uma árvore. Como você tem suportado a vida diante de tantas podações fora de época, podações agressivas, tudo aquilo que te consome, tudo aquilo que te rouba a paz e a alegria, tudo aquilo que te rouba o prazer pela vida? Quantas vezes nós somos removidos da terra e replantados em outra terra? Toda vez que dentro da tua vida, dentro do teu cotidiano, você é de alguma forma arrancado, sabe? É como você está sendo arrancado com raízes e sendo levado e plantado em outros lugares. Não existe árvore que suporte tantos replantios. Essa é a verdade, né? E nenhuma árvore também suporta muitos ventos, porque os ventos, eles secam. Eu queria pedir 100% de não movimentação na igreja, por favor, tá? A partir desse momento, 100% de não movimentação, inclusive dos trabalhadores. É muito importante isso. A não ser que alguém esteja chegando, obviamente. Mas levantar para ir ao banheiro, por favor, não faça isso. São 35 minutinhos só e não há necessidade. No corredor, quero pedir aos diáconos e obreiros que não deixem criança se movimentando para um lado e para o outro. Adulto, não fale, por favor. Né? Vamos ficar todos conectados em Deus para que o nosso culto seja um culto com muita presença de Deus. Deus não pode habitar no meio da agitação. Então, por favor, nos ajudem nisso. Tá? Vou chegar lá. Quando eu era pequeno, tinha um cajueiro que me chamava muita atenção. Quem gosta de caju? Levanta a mão. Engraçado, né? Uma fruta pouco vista hoje, e a maioria aqui já reconhece e gosta. O caju é uma fruta muito sadia, muito rica, né, em vitamina C, e muito bonita, uma fruta viçosa, que ela chama muita atenção. E a sua castanha, que é a sua semente, também é comestível, né? E lá onde nós morávamos quando éramos crianças, no sítio, lá onde meu pai, né, tinha a propriedade, cuidava, ele cuidava com um carinho tão grande das suas árvores, e elas se destacavam dentre dos demais sítios. E por se destacar, o nosso sítio sempre era invadido por salteadores de frutos, né? Aqui para nós, a fruta do vizinho sempre é melhor, né? Porque às vezes eu também gostava de entrar no quintal do vizinho para pegar a fruta. Mas aquele cajueiro, ele tinha um quê especial. O seu fruto era doce. O seu fruto não se contaminava. Porque sempre tem os bichinhos que contaminam o fruto, que estragam o fruto. Os frutos daquele cajueiro eram viçosos. E eu então um dia parei para observar o agricultor, que era o meu pai. E eu percebia como ele cuidava com carinho de todas as árvores frutíferas dele. Como ele chegava à terra, como ele tinha a preocupação de preparar uma terra toda especial para chegar aos pés das suas árvores. E como ele podava na época certa, e depois ele admirava os frutos. Você sabe que Jesus Cristo, ele se coloca como um agricultor. E ele nos coloca como galhos enxertados num tronco verdadeiro que é Jesus. E por que isso? Ele faz isso para que entendamos que a vida tem que vir de algum lugar. Que por mais que sejamos filhos de Deus, por mais que os nossos frutos sejam frutos do bem, há uma fonte para que isso aconteça. E que todas as vezes que você tenta produzir frutos independente, sabe, os seus frutos correm um risco muito grande de serem contaminados, de serem
danificados. Hoje, pela manhã, conversava com uma pessoa, e essa pessoa me falava sobre um assunto tremendamente triste. Família. Casamento. E eu observava enquanto conversava comigo, e eu disse para ele, de fato, casamento não é uma coisa simples de se gerenciar, de se administrar. Houve uma época da minha vida que eu pensei que viver só era lucro, que não constituir família seria a parte melhor da terra, por causa da dificuldade de um casamento, de um relacionamento. E de repente Deus me fez conversar com aquela pessoa e falar quais eram as vantagens e desvantagens. E quando eu comecei a falar sobre a vantagem de se viver só, eu mesmo fiquei estarrecido. Como é terrível viver só. E de repente Deus me levou a falar sobre o homem e a mulher. Ou seja, o homem e sua complementação. Que o homem só é completo quando ele está unido à sua mulher. Um homem sem casamento, um homem sozinho, ele nunca vai poder ser feliz plenamente. E Deus começou então a me mostrar quais eram as vantagens de uma vida casado, homem e mulher. Companhia, diálogo, filhos, netos. A renovação, quando os filhos crescem, vêm os netos e começam a enfeitar novamente a casa e começa a encher de alegria a sua vida. O prazer de ver os filhos crescerem, florescendo, conquistando o seu espaço na terra. Ver seus filhos também recebendo talentos, sabe, criativos, habilidosos, companheiros, amigos. Mas, irmãos, dar bons frutos nesta terra exige-se trabalho, exige-se cuidados especiais, exige-se maturidade, compreensão, cumplicidade, ceder muitas vezes, ser proativo, sim, mas com muito cuidado, ser reativo, claro, mas com prudência, com equilíbrio. A arte de nós produzirmos bons frutos nesta terra, hoje eu posso dizer para vocês que, pelo menos a minha vida tão debilitada, tão imperfeita, me seria impossível. Me seria impossível ser a pessoa que hoje sou, um pouco equilibrado, se eu não tivesse me enxertado novamente, sabe, nesse tronco da videira verdadeira que é Jesus Cristo. E isso vos digo sem o menor espírito de religiosidade, sem o menor espírito de doutrina religiosa, simplesmente apaixonado por Cristo, apaixonado pelos seus passos na terra, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, que são vida. Nós queremos encontrar vida, nós queremos viver a plenitude dela, mas não queremos ser submetidos ou estar submetidos à autoridade ou aos princípios estabelecidos por Ele que nos garantem vida plena. Somos vidas vivendo longe dos rios ou das águas. Queridos, quando Deus envia Jacó com os 70 no encontro com José no Egito, Deus instrui a Faraó a dar para eles a terra de Gósen. A terra de Gósen, diante de um Egito tão feio, é uma terra maravilhosa porque ela fica ali onde nasce o rio Nilo. Então, muita água, muito verde, uma terra fértil, uma terra produtiva.
Quando nós andamos na direção do Espírito Santo, o Senhor nos conduz, ainda que numa terra alheia, ainda que numa terra estranha, Deus separa dentro daquele lugar um lugar especial para alojar a mim e a você. Mas os frutos, nem sempre, mesmo você sendo levado a ser plantado numa terra fértil, numa terra onde jorra água cristalina, nem sempre os seus frutos vão ser bons frutos. A despeito de Deus ter lhe dado todas as condições necessárias para que você combatesse as pestes, para que você combatesse as más influências, para que você combatesse os maus olhares, para que você combatesse as invejas, as intrigas. Nos deixamos levar, somos envolvidos e acabamos dando frutos tristes. Como é bom olhar uma árvore frutífera com bons frutos. Como é bom experimentar uma fruta suculenta, com seu sabor perfeito, o seu sabor natural perfeito. Como é bom olhar para um pai e uma mãe e ver filhos educados, filhos com princípios. Como é bom, irmãos, não há absolutamente nada nesta terra, absolutamente nada nesta terra que aconteça por acaso. Talvez uma terra virgem, onde o homem não tenha tocado ainda, ali a natureza de Deus pode sim procriar e produzir com equilíbrio bons frutos nas árvores. Porque Deus fez assim. Deus fez insetos, Deus fez morcegos, Deus fez fungos, Deus fez bactérias, Deus fez vírus. Tudo que tem nessa terra foi criado por Ele. Ah, mas e os vírus mortíferos? Como ébola, como HIV, como tantos outros? Eles não eram mortíferos. Eles não foram feitos para te agredir. Você os agrediu primeiro. Eles foram feitos para que houvesse um equilíbrio ecológico. Os morcegos com vírus da raiva, eles não foram feitos para picar o boi, para picar o animal, o cachorro e vir até nós com vírus de raiva. O vírus da raiva é terrível. Quando você é picado pelo vírus da raiva, você nem sabe, mas você está sendo consumido. Quem já foi picado pelo vírus da raiva aqui? Você não entendeu, né? Você nunca teve raiva? Pois é. Estou falando do vírus da raiva e ao mesmo tempo eu te perguntei se você já foi picado pelos vírus da raiva. Dar bons frutos exige-se esforço, prudência. Muitas vezes, irmãos, é bom seguir o coração. Mas o homem de Deus, ele não segue apenas o coração. Ele segue a lógica também. Porque na terra, a terra ela pode guardar alguns mistérios, onde a ciência hoje tem desvendado a sua grande maioria. Hoje é muito fácil viver. Hoje é muito fácil se medicar. Hoje é muito fácil equilibrar o seu organismo quando há ausência vitamínica. Mas mesmo assim, o ser humano não tem acesso, não tem tido acesso a tudo aquilo que ele necessita. Mas o homem, ele só entra em desequilíbrio, o homem só começa a perder a sua viscosidade, as suas folhas, o homem só começa a perder a sua beleza quando a sua árvore está mal plantada, quando ele está colocado em lugares errados, quando ele está debaixo de influências erradas. Sabe o que são influências erradas? Quem é que conhece melhor a sua vida
Você e Deus. Ninguém, nem uma esposa, nem um marido consegue conhecer plenamente o que vai no coração do outro. Por que é então que você aceita influências externas com relação ao problema que você está vivendo dentro da sua casa? Por que é que você aceita conselhos de homens, quando esses homens, por melhor que sejam profissionais, não conhecem de fato a essência do teu problema, da tua dificuldade? A falta de estarmos conectados a Deus tem nos levado a viver uma vida desconcertada, porque estamos buscando escolher um caminho para andar, não deixar que o caminho que Deus escolheu sobressaia sobre a nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, nos fala assim o Senhor. Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, uma vez eu falei aqui a respeito de seres humanos que ficam fora do projeto maior de Deus com relação à Terra, ao universo, a essa história da humanidade. Pessoas que foram, ninguém veio a este mundo por acaso, é importante que você saiba disto. Ninguém veio a este mundo por acaso, ninguém está aqui dentro por acaso. Jesus disse que foi Ele quem nos escolheu a nós, e não fomos nós que o escolhemos. Isso sempre bateu muito forte na minha cabeça, e eu tive muita dificuldade de entender, tinha muita dificuldade de compreender, até que alguns fatos foram se apresentando, e eu entendi que de fato há um selo de Deus sobre cada um de nós. Uma experiência rápida, com uma pessoa que era envolvida com as coisas mais ruins desta terra, e ele andava com um guia espiritual, um homem que se prestava de cavalo para as trevas, andava muito enrolado de coisas e cheio de situações, até que um dia esse homem falou: chegou a hora de você fazer um pacto de sangue com o nosso guia maior. E ele disse: tudo bem, o que eu devo fazer? Compre uma navalha, compre isso, aquilo outro, e nós vamos fazer então o corte nas suas costas, porque já passou da hora de fazer isso. Ele disse: não, por mim tudo bem, eu vou comprar. Comprou o material, levou, e lá dentro então, naquele dia do pacto de sangue, aquele senhor foi incorporado e ficou possesso, e pediu que ele tirasse a roupa, a camisa, e começou a limpar as costas dele para fazer o corte. E continuava limpando as costas e não cortava, continuava limpando, e ele virou-se para trás e disse: corta logo isso, pô. E o camarada continuou lá, e depois de uns 10 minutos disse para ele: eu não tenho permissão para te cortar. E naquele momento aquela pessoa era a pessoa mais errada da terra. Naquele momento os seus envolvimentos, principalmente envolvimentos com coisas não legais, era muito grande. Essa pessoa hoje é um grande homem de Deus. Um dia ele teve o seu encontro com Cristo. Ele não sabia, mas quando ele me contava aquela experiência, eu pensava: Senhor,
ele tinha um selo de escolhido. Me lembro também que eu, muito jovem, tinha lá um parente distante da minha mãe, e eu gostava de andar com ele porque ele tinha um carro e me ensinava a dirigir. E eu tinha 15, 16 anos, não sei. E ele também era metido com coisas estranhas, e um dia ele falou, eu preciso ir num lugar, e eu queria que você fosse comigo. Eu estava ali com ele dirigindo o carro, e ele entrou num centro para levar lá um material, e a pessoa possessa lá deu a consulta para ele, e ele disse, fala com ele ali agora. Quando ela olhou para mim, ela disse, eu não posso. Com ele eu não posso mexer, não posso tocar. Queridos, o fato de você ter um selo de Deus tem te livrado de mortes, tem te livrado de destruições, mas esse selo não te torna produtivo. Esse selo não te leva por si só a ser alguém que produz frutos saudáveis. Mas você tem um selo. Mas você precisa tomar decisões acertadas na sua vida. Você precisa se esforçar para fazer prevalecer sobre você aquilo que o selo de Deus te confere. A questão, queridos, a questão de sermos selados por Deus para sermos seus filhos, nos dá alguns direitos, porém muitas obrigações. Existe algo que cabe a mim e a você fazer que Deus não pode fazer. Não seria justo. Deus não pode se envolver no direito que Ele te deu de tomar decisões. Por isso que quando olhamos para o nosso cesto, algumas vezes ficamos encabulados. É certo que me perguntei hoje, pode um homem no terceiro, no quarto ou no quinto casamento ainda ser feliz? Pode um ser humano de excelência, de habilidades, depois de várias falências, depois de vários negócios mal feitos, conseguir ser bem-sucedido na vida? Sim, desde que você se enxerte no tronco da árvore verdadeira que é Jesus. Nada, absolutamente nada. Jesus disse assim no capítulo 15 de João, mais à frente um pouco de Mateus, ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu fico fascinado com esta passagem. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira verdadeira. Jesus Cristo é a grande videira que uma vez enxertado nele podemos produzir frutos viçosos. Queridos, isso aqui saiu de uma pequena semente contida dentro de uma dessas uvas. Uma única semente. Foi lançada à terra, mas foi lançada na terra certa. Foi lançada e cuidada por um agricultor responsável, homem irrepreensível. Hoje, a igreja está sofrendo, porque nós estamos descontrolados. Hoje recebi, no meio do louvor, uma mensagem que dizia, pastor, a igreja está dispersa. De fato, havia uma
uma certa agitação no ar. Parece que não estamos sós. Parece que a igreja não caminha só. Parece que enquanto você se reúne aqui, existe um grupo imenso no reino espiritual de seres incomodados, porque você está correndo o grande risco de ter a sua vida ajeitada. Parece que algumas pessoas, quando entraram por aquela rampa, enfureceram as trevas, porque o diabo sabe que uma vez você tendo o seu encontro com a luz de Deus, os teus caminhos serão ajeitados, consertados, que os teus frutos passarão a ser bons frutos. Isto não nos incomoda, isto não nos intimida, pelo contrário, isso nos deixa eufóricos, isso nos deixa felizes. Porque se esta igreja não incomodar as trevas, ela não está servindo para nada. No início eu levava alguns choques tremendos, quando de repente me apresentavam alguém e diziam: pastor, essa pessoa aqui foi um dos maiores bruxos da Ilha do Governador. Como é que você está, meu filho? Pastor, já estou vindo aqui há algumas semanas. Eu só posso dizer uma coisa para o Senhor: eu já não conseguia viver, eu não tinha paz para dormir. Hoje eu durmo, hoje eu tenho sossego. Pastor, hoje eu sei o que é vida. Eu estava debaixo de um jugo de escravidão e hoje estou vivendo. Pastor, eu estava vivendo lado a lado com a morte, mas agora eu estou experimentando a vida. Pastor, eu vivia em meio a ódios e rancores, hoje eu estou experimentando o verdadeiro amor. Irmãos, e Jesus disse: eu vim para todos. Eu vim para todos quanto me receberem. Qual é o nível de percepção que nós carregamos em nós depois de tanta ruína, depois de tantas gerações sacrificadas, depois de tantos pais e mães vivendo o caos da vida? Qual é o nosso grau de percepção de vida eterna, ou de vida de paz, vida de amor? Depois de vermos tanta maldade diante dos nossos olhos. Eu não sei qual é o teu grau de percepção, mas eu sei que você pode reagir. Eu sei que você pode recobrar os sentidos perfeitos. Sabe, levantar a cabeça e dizer: eu posso, eu sei que o meu Redentor vive e tudo nele será possível na minha vida. Por isso é possível sim. Você que já quebrou, que já faliu várias vezes, você que já perdeu o seu projeto de casamento 2, 3, 4, 10 vezes, ainda é tempo, ainda há tempo de você viver, ainda há tempo de você florescer, ainda há tempo de você saber e experimentar o que é verdadeira vida em Cristo Jesus. É sair de uma vida de fingimento, é sair do seu ambiente de falsidade, é quebrar o jugo da mentira. É começar a trilhar pelo caminho mais estreito. Tive várias fases na minha vida espiritual. Tive aquela quando no início aprendia que o caminho que me levava a Deus era um caminho estreitíssimo. O caminho do mundo muito amplo, muito aberto. Depois o período em que vivi uma era de graça maravilhosa com Deus e eu não enxergava caminho estreito de forma alguma. O caminho para ir a Jesus era amplo, saudável, gostoso. E agora eu entendo que ele é um caminho de esforço.
que o estreito dito por Jesus é porque há uma cruz que cada um de nós tem que levar. Talvez a sua cruz seja tão leve, meu irmão, e para você ela é tão pesada. Talvez o grande sonho da tua vida seja participar do culto de domingo pela manhã, mas o teu sono não te deixa. Ô, cruz pesada! Talvez o teu problema seja chegar no horário dos compromissos com Deus. A desculpa é sempre as crianças. Ô, cruz pesada! Ou talvez seja o desânimo. Talvez o teu casamento está precisando de ajuste, de curas. E aqui está a cura. Mas o teu desânimo te leva a tornar a tua cruz mais pesada ainda. Talvez a tua cruz, essa eu considero muito pesada, seja a tua insegurança no teu relacionamento. O medo de ser traído. Essa cruz é pesada, irmão. Brigue contra ela. Como viver o reino de Deus? Um reino de paz, um reino de alegria, de segurança, de equilíbrio. Se as mazelas que carregamos ainda gritam tanto. Como viver uma vida de equilíbrio? Como sentir Deus? Como viver Deus? Se dentro da tua casa você ainda é um pai autoritário. Se você não tem diálogo com seus filhos, com a esposa. Como ver os frutos se tornarem viçosos se você não tem feito um esforço para seguir as pegadas de Jesus Cristo? Se você tem sido um mau filho, se você tem sido uma esposa rixosa, como viver a plena paz de Cristo se você não consegue viver paz entre os seus? Como se tornar uma árvore frutífera com bons frutos, se você não vigia e não ora? Olha, irmãos, preste atenção. Preste atenção nesse exercício. A sua esposa ou o seu marido tem dado sinais de melhora? Então não fique olhando para ela com descrédito, com interrogações. Chegue junto aos seus pés, mais terra boa. Em outras palavras, presenteia. Dê presentes para ela. Por que, amor? Por que você está me presenteando? Porque hoje você fez algo que é louvável. Você se demonstrou segura em determinadas situações. Chega, coloca mais água nos seus pés. Comece a valorizar as coisas boas. Elas surgem. Eu tenho visto tantos casais em crescimento, mas retroagindo porque não foi estimulada. Na vida com Deus, o Senhor sempre nos estimula. Estimula aqui dentro, dando paz, dando vontade de fazer mais. Nos estimula nos dando revelações fantásticas do seu reino. Queridos, há uma paixão tão grande neste lugar por Jesus. Ah, como Ele queria que você o tocasse agora. Mas olhe-se que existe um caminho a percorrer. Ele diz: o meu pai é agricultor, mas eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que estiver enxertado a mim. Sabe, queridos, você quer crescimento, você quer mudança, mas você não quer pagar o preço do aprendizado. Você está sem tempo para vir à escola bíblica, para aprender, para beber, para crescer.
você vai levar muito tempo. E o tempo não te espera. O tempo passa. Você está deixando de ser feliz, você está deixando de desfrutar do crescimento dos seus filhos. Você está perdendo, sabe, a beleza do crescimento. Coisa linda quando uma menininha começa a desabrochar. Oh, coisa linda. Ela era uma menina. Ela se torna agora uma pequena árvore. Ela precisa ser cuidada para dar bons frutos. Mas para ela dar bons frutos, ela precisa de muita proteção. Ela precisa de muita oração de você, pai e mãe. Porque ela vai para dar fruto, ela vai precisar encontrar o seu varão, a sua metade. E você está deixando ao bel prazer da natureza da vida. E de repente você vê o seu fruto, a sua semente, se juntando a uma árvore amarga. A vida tem um ciclo, irmãos. E é inevitável. Após gerações e gerações, 6.000 anos, a gente vê que ela está estabelecida. Você não vai viver mais. Você não vai conseguir se perpetuar aqui na terra. Mas você pode deixar o seu fruto, bom fruto. Você pode ser um grande colaborador de Deus com esta terra, se esforçando, plantando a semente da palavra no coração dos seus filhos, ensinando-os as boas maneiras do céu. Tem gente procurando livros de psicólogos famosos e lendo para poder dar aos seus filhos o melhor, quando o manual de Deus está aqui à nossa disposição para nós darmos vida em abundância aos nossos filhos. E a sua decisão? E qual é o caminho que você vai tomar a partir de hoje? Essa semana eu tive uma notícia interessante. Eu fui fazer um check-up, né, com 57 anos, há 20 e poucos dias de 58. Aí recebi hoje o resultado, 50 e tantas páginas. E eu achei interessante, porque está tudo indo direitinho, mas dizendo assim, esse órgão está funcionando bem de acordo com a idade. Esse outro também está com funcionamento normal para a idade. Ou seja, está tudo velho, né? Mas mesmo assim, não me incapacita para dar bons frutos. A vida tem um ciclo, irmãos. Chega uma hora que em você as coisas começam a, né? No outro dia parei e pensei, eu falei, se Jesus não volta, ainda na minha geração, dentro de mais alguns 20 anos, com certeza eu vou estar com Ele. E você também. Porque você não vai ficar aqui. E seus frutos? Como estão os seus frutos? Ele diz que uma árvore má não pode produzir bom fruto. Que uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Eu tenho certeza que você é uma árvore boa. Por que eu tenho certeza? Porque você foi escolhido por Ele. Conserte-se. Conserte-se. É tempo de você fazer ajustes. Como diz o pastor Júlio, ajustes finos.
De repente você fez ajustes de grosso calibre, mas tem se esquecido dos detalhes. Sabe quem é bom para te ajudar, homem? Nos ajustes finos, as mulheres. Deus deu a ela a capacidade dos detalhes da vida. Pergunte para elas: amor, em que posso ser melhor? O que é que eu faço que te agride? O que é que eu faço que te rouba a alegria? E tenha paciência para ouvi-la, porque certamente a lista dela vai ser maior do que você imagina. Liguei para um amigo ontem, chamando para sair, e ele disse com a voz triste: não dá. Por que não dá, amigo? Ela hoje esteve terrível. Eu baixei a cabeça e disse: eu te compreendo porque eu a conheço. Que triste, irmãos. Que triste. Você imagina debaixo de uma mesma casa, de um mesmo teto, você depender do momento em que o marido ou a esposa vai estar alegre para trocar contigo favos de mel, frutos saborosos? Será que nós não podemos fazer um esforço a mais para vencer o lado ruim de cada um de nós? Será que você entende que aquele que vive contigo tem que suportar o teu lado feio? É assim que você trata o seu casamento? É assim que você cuida dos galhos da sua árvore? É assim que você zela pela vida que você gera dentro de casa? Ou você poderia se esforçar para vencer o teu lado escuro? Davi uma vez disse para Deus: Senhor, coloque a tua luz onde há trevas em mim. Que há trevas, que elas existem, mas você não tem que conviver com elas. Você tem que crescer, você tem que desenvolver, você tem que superar-se todos os dias. A vida é como uma corrida diária. Lembre-se, o céu nos é gratuito, sim, porque Jesus Cristo abriu a porta e nos chamou para vir. Mas para chegar lá, há uma subida. E essa subida, quero dizer para você que é a subida de crescimento. Se você estacionou, se você já parqueou a sua vida por desistência, por cansaço, reaja hoje. Saia desse lugar de conforto miserável que você considera conforto. Saia da sua postura machista. E busque ser saudável. Ninguém vai encontrar facilidades. Ninguém vai entrar num casamento e encontrar um casamento perfeito, pessoas perfeitas. Você não vai encontrar isso nunca. Esforça-te. Busque o crescimento interior na sua vida. Compartilhem as dificuldades e busquem crescer. Olhem para mim. Trocar de mulher ou trocar de homem não resolve o teu problema. Você não vai encontrar nenhum careca perfeito. Quem gosta de careca, né? Não existe. Engraçado. Outro dia eu achava que a minha cabeça era redondinha.
certinha. Passava a mão assim, depois que os cabelos caíram, eu olho no espelho, é cheio de buraco assim. Era pedrada que a gente levava, né, na infância, as quedas de árvore. Não tem nada perfeito. Mas os teus olhos podem enxergar o teu cônjuge perfeito. Não é isso? Às vezes o bichinho é feio que dói, mas você adora ele, né? E tu olha para ele e diz, tu é meu lindão. E ele sai para a rua acreditando nisso. Esse é o poder que a gente tem. Eu falo para a Naira assim, vem cá, minha gordinha. Ela... Irmãos, a vida que Jesus fez para mim e para você é uma vida cheia de sabores. Como é bom quando você experimenta a maçã, você passa para o caju, aí você vai para a pera, você vai para o morango, você vai para a melancia, vai para o abacaxi. Sabores, sabores vindo da mesma terra. Que diversidade, as cores dos frutos. Aqueles frutos bem cuidados, como são lindos de olhar e eles nos apetecem. Quando você olha para algo bonito aos olhos, te desperta o paladar. Mas olha para um fruto todo bichado, o que você sente? Eca. Não sei se isso já aconteceu com vocês, irmãos, de conhecer uma pessoa linda por fora. E você tenta se aproximar, e quando você aproxima e começa a conversar, você... Que pessoa enferma por dentro. Aos nossos olhos, um exterior pode ser bonito e o interior bem feio. Mas aos olhos de Deus, que não enxerga por fora, a primeira visão de Deus de nós é por dentro. Por isso que Ele pede para você hoje reagir. Reaja. Saia da lentidão da vida que você colocou sobre você. Reaja. Você tem direito ao melhor da terra. Você tem direito a comer o melhor da terra. Mas você precisa reagir. A esperança. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus
Se porventura você entrou aqui com uma esperança pequena, não digo sem esperança porque você entrou aqui, você teve forças para vir aqui, significa que você está buscando, mas sente hoje a necessidade de ser um galho enxertado em Jesus Cristo, em ter a Jesus como fonte para a sua vida e proteção para os seus dias. Eu queria que você fizesse um sinal assim para eu orar com você. Eu quero orar com você, porque hoje você vai ser enxertado no tronco verdadeiro que é Jesus Cristo. Hoje você não volta para casa mais andando só, sem a segurança que nos confere Deus, sem os anjos a quem o Senhor dá ordem para nos guardar e nos auxiliar nas coisas que precisamos fazer. Eu quero que a igreja fique de pé, nós vamos orar e quero que você permaneça com a sua mão assim. Sabe por quê com a sua mão assim? Porque Jesus Cristo disse que aquele que confessar-me diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Então, se você quer receber hoje, sabe, essa aliança com Deus, confessando-o como Senhor e Salvador da sua vida, e nunca mais vivendo na amargura desta vida, eu quero te convidar, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim que eu quero orar com você, bem aqui na frente, tome esse ato de coragem e venha porque Deus é contigo.